Declaro aberta a 19ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário, senhor Olindo Sequalini Voltarelli, fará a leitura das matérias pertinentes ao expediente. Boa tarde a todos. Obrigado, André. Processo número 35 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópias dos decretos número 11.551 de 8 de junho de 2020, 11.559 de 1º de julho de 2020, 11.571 de 22 de julho de 2020 e 11.573 de 23 de julho de 2020. Ciente. Processo número 129 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.562 de 9 de julho de 2020. Ciente. Processo número 1139 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópias dos decretos número 11.550 de 6 de junho de 2020 e 11.555 de 22 de junho de 2020. Ciente. Processo número 1738 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópias dos decretos números 11.560 de 7 de julho de 2020, 11.564 de 11 de julho de 2020 e 11.574 de 24 de julho de 2020. Ciente. Processo número 1901 de 2020. Ofícios do senhor prefeito municipal encaminhando cópias dos decretos número 11.563 de 11 de julho de 2020 e 11.575 de 24 de julho de 2020. Ciente. Processo número 2057 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.572 de 22 de julho de 2020. Ciente. Processo número 2058 de 2020. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.567 de 15 de julho de 2020. Ciente. Processo número 2064 de 2020. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio merenda aos alunos devidamente matriculados na rede pública municipal de ensino nos meses de agosto e setembro, em razão da calamidade pública decretada por conta da pandemia Covid-19. Pela ordem, senhor presidente. Encaminho em regime de urgência as comissões. Pela ordem. Pois não. Senhor presidente. Pois não. No nosso artigo 130 do nosso regimento, diz o seguinte: as proposições idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas à mais antiga, desde que possível exame em conjunto. Existe um projeto de lei do Executivo que foi lido agora, que ele é posterior ao projeto nosso 1935, que trata também dessa prorrogação. Portanto, baseado no artigo 130 do nosso regimento, peço que Vossa Excelência anexe esse projeto do Executivo ao projeto apresentado por mim e pelo vereador Chico Bento. Remeto esse pedido junto com este projeto para que ambas as comissões façam a leitura simultânea para a possibilidade do apensamento já na próxima quinta-feira. Então, eu peço que os dois projetos sejam remetidos às comissões para que façam a leitura de maneira simultânea, para que, em havendo parecer, a gente possa fazer o apensamento respeitando a nossa lei orgânica. Obrigado, presidente. E já, eu me peço uma parte, faço uma convocação às comissões, Comissão de Finanças e Orçamento e a Comissão de Justiça e Redação, para que na próxima quinta-feira possam se reunir a fim de apreciar pareceres desses projetos e a questão levantada pelo vereador Jander de apensar ou não os dois projetos. Quinta-feira as comissões, para que na próxima terça a gente possa entrar em votação. Obrigado, vereador Jander. Pode fazer. Processo número 2088 de 2020, Carlos Humberto Serafim.
Projeto de lei que disciplina a aceitação de garrafão de água mineral ou potável de mesa em galão de 10 ou 20 litros, nas condições que especifica no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 2096 de 2020, Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Projeto de lei que institui o título de protetor independente de animais e reconhece como de interesse público primário o trabalho realizado pelos protetores de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 2101 de 2020, Moacir Luiz Gomes Rubira. Projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão sul-são-caetanense ao senhor Walter Patriani pelos relevantes serviços prestados ao município. Às comissões. Processo número 2102 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de lei que institui a delegacia especializada em crimes contra idosos no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 2103 de 2020, Daniel Fernandes Barbosa. Projeto de lei que institui a política de prestação de serviço na modalidade home office nas empresas privadas sediadas no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 2066 de 2020, Jander Cavalcante Delira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Rodrigues Loureiro. Processo número 2080 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Terezinha Superi Bogdan. Processo número 2081 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Mário Vitor Gonçalves. Processo número 2090 de 2020, Jander Cavalcante Delira. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Dom Pedro Casaldáliga. Processo número 2092 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Lídia Maria Jorge Milani. Processo número 2094 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Antônio Cipriano Beluzzo. Processo número 20... Perdão. Em votação, os votos de pesar. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2062 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção... Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel, Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando vistoria urgente para a realização de reparos na fiação elétrica dos postes localizados na rua Capivari, 942 e 980, no bairro Nova Gerte. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2093 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações aos policiais civis do município de São Caetano do Sul, em especial a equipe chefiada pela delegada de polícia, Luciara de Cássia da Conceição Campos, pela solução da ocorrência policial no último dia 7, que resultou na prisão em flagrante do criminoso, integrante de quadrilha de golpistas de venda de veículos pela internet, pela prática dos crimes de estelionato e recepção, receptação, além da localização e apreensão de veículo objeto de crime. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2095 de 2020, César Rogério Oliva e Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao treinador do Mirassol Futebol Clube pela conquista do título de melhor técnico de futebol do Campeonato Paulista de 2020, divulgado pela Federação Paulista de Futebol. Traíra. Não vou votar. Não vou pôr em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 2100 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à agência Correio São Caetano do Sul, Centro, visando que, além das medidas já implementadas de combate ao Covid-19, realize o teste rápido nos funcionários das agências, incluindo as franqueadas ativadas no município de São Caetano do Sul. Fé, seu ateu. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimentos solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 1726 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, visando informações acerca de qual procedimento disciplinar instaurado contra o gestor do contrato com fortes indícios de fraude de locação emergencial de tomógrafo de 16 canais, processo 5189 de 2020, que tinha a obrigação de fiscalizar a correta execução deste contrato. Lembrando que este requerimento foi interrompida a discussão na fala do vereador Tite. Na sessão passada, o senhor ainda teria 5 minutos para discutir. Abriu mão, então abra os encaminhamentos. Quer encaminhar? O vereador César tem 5 minutos para encaminhá-lo. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público presente. Esse requerimento nós já iniciamos a discussão dele na última sessão, mas só para relembrar, encaminho ele favoravelmente no sentido de que o contrato misterioso do tomógrafo, de locação do tomógrafo, em que aparentemente não houve até agora um pagamento efetivado, vai haver ainda, então nós vamos continuar investigando. Mas esse requerimento vai no sentido de que se foi apurada responsabilidades. Por quê? Por parte da Prefeitura, nós entendemos como a gestora do contrato extremamente irresponsável na questão da fiscalização desse projeto. Porque quando, por estarmos numa calamidade pública, a licitação foi dispensada, então foi contratada de forma direta, com a dispensa de licitação, a locação do tomógrafo. Só que mesmo nesse tipo de modalidade, existe um termo de referência. Um termo de referência no sentido de que ele dá os requisitos básicos a serem atendidos na contratação daquele tomógrafo, neste caso. Nós descobrimos com a fiscalização que sequer esse termo de referência foi atendido. Que o tomógrafo estava em nossa cidade, foi recebido por São Caetano do Sul, pela municipalidade, e o termo de referência não estava atendido. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, nós temos vários exemplos para citar de que o termo de referência não foi cumprido. O primeiro deles diz respeito aos canais do tomógrafo. O termo de referência exigia um tomógrafo de 16 canais. E o que estava na nossa cidade tinha 2. Ou seja, uma capacidade e uma qualidade muito inferior a um tomógrafo de 16 canais. Consequentemente, o termo de referência não foi respeitado. Nós tínhamos um aparelho, nós pagávamos por um aparelho de 16 canais e, na verdade, mandaram para nós um aparelho de 2 canais. Então, a gestora do contrato tinha que ter fiscalizado essa questão. Só este exemplo, pois temos vários outros do termo de referência que não foi cumprido. Já por parte do laboratório, também entendemos que o laboratório também descumpriu o termo de referência, uma vez que ele deveria ter fornecido um tomógrafo de 16 canais e forneceu um tomógrafo de 2 canais. Então, nós entendemos que ambas as partes têm responsabilidade nessa questão daquilo que foi, entre aquilo que tinha no termo de referência e o que foi entregue na municipalidade, com uma qualidade muito inferior do que foi pedido. Então, pedimos para que esse requerimento seja aprovado no sentido de entender se foi instaurado algum processo administrativo para apuração da responsabilidade da gestora do contrato e de responsabilidade do laboratório. Porque não adianta ter uma rescisão amigável, sendo que o contrato, o edital, no caso, que é o termo de referência, não foi atendido, não foi respeitado. Então, na administração pública, nós temos que ter o respeito à coisa pública, o respeito àquilo que está sendo locado e sendo pago com dinheiro público. Então, o que foi objeto do termo de referência não foi entregue na nossa cidade. Por favor, senhor. Ô, vereador, me refresca a memória. Parece que na última intervenção desse requerimento do senhor, também foi constatado que, junto ao contrato, à locação, à licitação da locação, existia, acho que foi o doutor Marcos Fontes que falou que existia também um procedimento dos exames, da revelação dos exames.
É verídico isso também? Tá no Sim, contrato? foi um... Está no contrato isso aí? Isso, o pacote de locação foi o tomógrafo, a carreta, existiam especificações para o tomógrafo, especificações para a carreta, Certo. e especificações na questão do acesso remoto do aparelho de tomógrafo. Isso estava previsto no termo de referência, e aparentemente foi um requisito entregue. Foi Então, entregue esse foi requisito? entregue, esse Tá. requisito estava entregue. Mas as demais especificações técnicas do aparelho Demais não? especificações do aparelho e da carreta que foi entregue também não estavam sendo A atendidas. carreta qual que era? Aquele dúvida? container. Certo, mas qual dúvida que era mesmo? O container, por exemplo, previa que tivesse banheiro, vestiário, previa um monte de questões dentro de um container que não tinham sido entregues também. No corpo da licitação. No termo de referência. Então precisamos apurar as responsabilidades, não é só rescindir O amigavelmente. senhor sabe me dizer se esse dinheiro foi vindo da verba do governo federal? Aí, Ou foi pago com verba do governo municipal? pelo portal da transparência da parte do Covid que foi formada, nós não temos a informação se Seria a verba é federal conveniente ou a não. gente, então, acrescentar nesse requerimento aí um pedido de informação para que a gente saiba distinguir se é um... Porque existem vários caminhos hoje dentro da investigação do dinheiro público que veio destinado para a verba do Covid, que é mais sério. Perfeito. Tá? Tanto é que eu fiz contato com o pessoal de um grupo que eu faço parte, e um general passou para nós aí no grupo que realmente existe, se houver um mínimo de situação, vem uma equipe direto. Perfeito. Não Polícia tem Federal. Ministério Público e não tem Tribunal de Contas. É Polícia Federal. De imediato. O que aconteceu com o governador do Rio de Janeiro? Exatamente. Vem a equipe no local, em loco, para essa e já puxa a capivara. Perfeito. A gente precisava ver se acrescentava aí nesse requerimento do senhor, ou entraríamos com outro requerimento para saber da verba, se é uma verba federal destinada para esse tipo de situação, porque aí é completamente outra vertente. Vamos fazer um requerimento em conjunto? Vamos, sim, novo? senhor. Vamos. Boa ideia, Sidão. Obrigado Nada. por levantar esse ponto. Obrigado, presidente. Encerrado o encaminhamento, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Presidente, Votou a que me favor deu do essa requerimento. dúvida do dinheiro federal. Votou a favor do requerimento. Então, com votos favoráveis do vereador César, o Biratã, Sidão e Jander. E o Chico. Peço a leitura do próximo requerimento. Processo número 1661 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, SESURB, visando informações acerca do aditivo de acréscimo de valor equivalente a mais R$ 85.976,50 ao contrato 264 de 2019, firmado com EP Empreendimentos e Construção para a reforma das piscinas do Clube Santa Maria. Abro a discussão, abro os encaminhamentos. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis do vereador César, o vereador Biratã, Chico, Jander, Sidão. Processo número 1727 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, CESaúde, visando informações acerca de quais medidas punitivas, contratuais ou não, foram adotadas pela Prefeitura ou Secretaria competente contra a fundação contratada, que, com fortes indícios de fraude, não entregou à cidade o tomógrafo correto e exigido no termo de referência da contratação emergencial desse serviço, em decorrência da pandemia do coronavírus. Processo número 5189 de 2020. Discutir? Para encaminhar, presidente. Vai encaminhar. Só vou falar daqui mesmo. É o mesmo requerimento que a gente discutiu agora há pouco, só que era em face da municipalidade. Esse aí em face do laboratório, presidente. Obrigado. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado, com votos a favor da oposição. Processo número 1728 de 2020. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, CESaúde, visando informações acerca das diferenças de qualidade de imagem, eficiência, quantidades de cortes por rotação e agilidade no resultado de exames de tomografia encontradas comparativamente entre tomógrafos de 2 canais com ou entregue para exames do coronavírus em São Caetano do Sul e um de 16 canais, como o que tinha sido exigido no termo de referência para a contratação deste equipamento. Em discussão, encaminhamentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento. Processo número 1729 de 2020.
César Rogério Oliva, requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, visando informações acerca do número do contrato e do processo de aquisição dos carros de anestesia, videolaparoscópios, equipamentos de emergência e cardiologia, anunciados na rede social do senhor prefeito municipal aos 3 de julho de 2020, constando na resposta cada item adquirido com marca, modelo e preço individual pago, além do nome da empresa com a qual a prefeitura firmou tal contrato. Em discussão, para encaminhar? Para encaminhar, o vereador dispõe de 5 minutos. Rapidamente, o requerimento vai no sentido de que eu não tenho todas essas informações no portal do Covid da cidade. Tem aí uma suspeita, alguns orçamentos que eu tenho já no mercado com relação aos itens que foram adquiridos pela prefeitura, principalmente os carrinhos de anestesia, que não condizem com o valor pago no contrato. Então, eu preciso dessas informações para confirmar se o contrato está ok ou realmente existe uma problemática de valores em volta dessa contratação. Obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão dos encaminhamentos, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1835 de 2020, Jander Cavalcante de Lira e outros. Requerimento solicitando envio de ofício à Fundação do ABC, visando as seguintes informações referentes à contratação de funcionários de forma direta e indireta realizadas pela Fundação ABC. Em discussão, encaminhamentos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1836 de 2020, Jander Cavalcante de Lira e outros. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito, visando as seguintes informações referentes ao quadro de funcionários diretos e indiretos terceirizados da Prefeitura de São Caetano do Sul. Em discussão, encaminhamentos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1837 de 2020, Jander Cavalcante de Lira e outros. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito, visando as seguintes informações referentes à contratação de funcionários de forma direta e indireta terceirizados, realizados pela Prefeitura de São Caetano do Sul. Em discussão, encaminhamentos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1843 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, C-Saúde, visando informações acerca dos valores que foram pagos mês a mês pela contratação da prestação de serviços de implantação de unidade estacionária para a realização de exames de tomografia computadorizada inerente ao processo número 5189 de 2020, constando da resposta o valor proporcional pago ou a se pagar, acompanhado das justificativas e critérios para estabelecimento do preço final de cada exame efetivamente realizado. Abra a discussão. Presidente, eu acredito que tenha como pedir para retirar o requerimento, porque eu já tenho essas informações já chegaram a mim. Coloque em votação o pedido para retirar o requerimento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se o requerimento. Processo número 1844 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações acerca do recebimento de emenda à verba federal proveniente da deputada federal Carla Zambelli, no valor de R$500 mil, conforme publicação no site da deputada, link adiante informado, destinada ao combate ao Covid-19 em São Caetano do Sul, apontando em quais ações e contratações esse valor foi ou será aplicado. Em discussão, encaminhamentos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1907 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, visando informações sobre o aluguel dos Chromebooks. Em discussão, encaminhamentos. Encaminhar, senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, caros parlamentares, munícipes que nos acompanham. É do conhecimento já dessa casa que eu tenho um projeto de lei que trata exatamente desses computadores
que estão nos escaninhos das escolas. É um contrato global de 25 milhões, que inclui a locação dos computadores, pagamento de programas de software, lousas digitais e tudo mais. A questão, senhor presidente, é o seguinte: acredito que dos 19 vereadores aqui, todos já devem ter sofrido reclamação da necessidade, da dificuldade da questão das aulas virtuais no nosso município. A gente fez um bom trabalho disso aí, eu tenho que dizer que a secretaria está impecável em relação a isso, mas na ponta nós temos um problema que os computadores das famílias não está sendo suficiente. Então, tem alunos que não conseguem porque precisam compartilhar o equipamento com a família, o pai ou a mãe que está a trabalhar. E aí eu fiz um projeto para que, com razão, o secretário está com medo de emprestar por causa do Tribunal de Contas. Fiz uma consulta ao Tribunal de Contas, até agora o tribunal ainda não respondeu. E esse projeto dá essa garantia, dá esse marco legal para que o secretário possa emprestar esses 5.550 computadores àquelas famílias que não conseguem comprar ou não têm computadores suficientes para os filhos poderem assistir às aulas virtuais. A questão é o seguinte: se essa casa não aprova, se o tribunal não libera, o município, eu quero saber, continua a pagar essa locação ou está suspensa? Porque não há sentido, né, já são 4 meses de pandemia, sem aulas, esses computadores estarem estocados nas escolas e esse recurso está sendo, né, dirigido a essa empresa pela não utilização do equipamento. Então, o meu requerimento vai ao encontro a essa questão, a essa dúvida, a essa angústia, já que nós não podemos, do ponto de vista legal, segundo o secretário, emprestar esse equipamento digital. Eu quero saber, o município suspendeu o pagamento? A pergunta é só essa, simplesmente essa. Não se admite que a gente continue a pagar o aluguel, a locação desses equipamentos e não estejamos usando esse equipamento, porque as escolas, todos sabem, estão fechadas, os computadores estão estocados nas escolas. Daí que eu peço a compreensão dos nobres pares para aprovar esse requerimento. É simplesmente o questionamento, a dúvida, a indagação que eu faço com esse requerimento de informação. Como se comporta o município em relação a esse contrato? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Feito o encaminhamento, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1969 de 2020. O Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal visando informações sobre os contratos de aquisição de kits de material escolar desde 2007. Em discussão, encaminhamentos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento. Processo número 1970 de 2020. O Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal visando informações sobre os contratos de aquisição de uniformes escolares desde 2007. Em discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Processo número 1971 de 2020. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Educação, SEDUC, visando informações acerca da quantidade de bolsas de estudo para alunos da USCS, ofertadas pela Prefeitura, USCS, DCE ou por qualquer outro meio, informando, por fim,
o nome dos bolsistas, seus respectivos cursos e a fração valor de cada bolsa. Em discussão, encaminhamentos, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Rejeitado o requerimento. Processo número 1974 de 2020. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, visando informações acerca de mais um aditivo contratual entabulado como o kit engenharia, no sentido de esclarecer os motivos de via aditivo a contratação a crescer mais de 49,85% no valor da obra de reforma e adequações no ginásio do Clube Gonzaga. Processo número 14963 de 2018, já nas vésperas de entrega do que foi contratado, conforme publicado no Diário Oficial do dia 21 de julho de 2020. Abro a discussão, sem encaminhamentos. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Antes de passar a explicação pessoal, peço a todos, em função dos votos de pesar e dos 100 mil óbitos no país sobre o Covid, 1 minuto de silêncio. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, Tite de governo. Líder de governo, Tite Campanella. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, saudações alviverdes. Corta o microfone. Vou cortar o microfone, professor. Fizeram homenagem até para o Mirassol aqui, não podemos falar do Palmeiras. Senhor presidente, eu nem precisava usar da explicação pessoal, porque é bem breve aquilo que eu tenho para dizer aqui hoje, simplesmente para informar os colegas vereadores que nós estamos retomando os trabalhos da CPI do Natal Iluminado, assim que ficou conhecida essa CPI, da qual eu faço parte, junto com os meus amigos vereadores Olinto Voltarelli e Jander Lira. Então, os trabalhos serão retomados agora com a reabertura da Câmara, né, que a gente possa fazer as oitivas que faltam. Tivemos que suspender também, não era possível fazer de forma remota, não teria o mesmo efeito e nem os mesmos resultados. Mas então estamos retomando agora, a partir dessa semana, aguardando a convocação das pessoas que a gente quer ouvir pelo nosso corpo jurídico. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, senhor presidente. Vereador Caio Funac. Vereador Carlos Humberto Serafim. Vereador César Oliva. Boa tarde novamente. 3 assuntos para falar hoje nessa tribuna. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os advogados da nossa comarca, todos os advogados do Estado e do país, pelo Dia do Advogado. Trabalhamos incessavelmente, incansavelmente, pela administração da justiça da forma mais correta e da forma em que se respeite o devido processo legal e todas as garantias constitucionais. Não é fácil, a gente gosta de brigar, mas hoje é o nosso dia, é dia de comemorar. Então, parabéns a todos os advogados. Segundo ponto que eu gostaria de mencionar, o líder acabou de dizer sobre a retomada dos processos da CPI do Natal Iluminado. Então, gostaria de lembrar a todos que nós temos um pedido de CPI da saúde,
para a investigação de crimes gravíssimos cometidos dentro da nossa gestão, em 2018 e 2019, sobre a reutilização de material de uso único em procedimentos da saúde dentro dos nossos hospitais. Temos evidências fortíssimas e gente querendo falar, que é o mais importante. Gente que trabalha na saúde querendo falar. Então nós temos a obrigação moral, civil e ética de também instaurar essa investigação. Se nós vamos investigar Natal Iluminado, ótimo, vamos investigar. Vamos investigar também a questão da CPI da saúde, que é importantíssima para esclarecer para o nosso munícipe, que fez uma endoscopia, que fez uma colonoscopia, crianças, procedimentos em crianças, que realmente nada foi reutilizado, que deveria ter ido para o lixo, estava sendo reutilizado no corpo humano do munícipe na nossa cidade. Então, estou no aguardo ainda de fechar mais 2 assinaturas para poder protocolar esse pedido de investigatório na nossa cidade. Em terceiro ponto, gostaria de realmente denunciar aqui nessa tribuna um problema sério. A gente já discutiu muito isso aqui, mas dessa vez, nesse final de mandato, isso aí piorou demais. Eu estou denunciando aqui um ataque à democracia que o Poder Executivo está em execução na nossa cidade. E vou explicar o porquê. Nós aqui temos o dever de fiscalizar. A nossa democracia é tripartite, formada por 3 poderes independentes e harmônicos entre si. A nossa obrigação, além de legislar, é fiscalizar o Poder Executivo. Ele tem que entender isso. Dói, acha que não deve, representa no Ministério Público igual fizeram comigo, mas está na hora de aceitar isso daí. Se os meus pedidos de requerimento de informação são derrubados em plenário, e faz parte da democracia, cada cabeça tem um voto aqui dentro, nós temos a Lei Federal de Acesso à Informação. E os meus pedidos via Lei Federal de Acesso à Informação estão sendo 95% deles negados. Acharam uma brecha na legislação federal para chamar os meus pedidos de desarrazoados. Isso aqui que eu trouxe aqui, essa tribuna, são fiscalizações em andamento, todas elas negadas, pedidos de lei de informação federal pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. A desculpa é que são pedidos desarrazoados, às vezes falam que não existe a informação, enfim, estão enrolando o Poder Legislativo na sua atribuição constitucional de fiscalizar. Só que isso aqui não vai ficar assim, não. Eu estou montando tudo bonitinho, todos os recursos que eu fiz, todas as respostas de recurso, e nós vamos continuar. Isso aqui não vai ficar assim, não. Porque não vão tolher a minha obrigação, como eleito, vereador nessa cidade, de fiscalizar a prefeitura e os gastos públicos que são feitos diariamente. Antes, os meus requerimentos de informação protocolados via lei federal eram respondidos. Muitas vezes não a contento, mas eram respondidos. Agora não estão sendo. E eu vou dar um exemplo para os senhores, para verem o ataque à democracia que nós estamos sofrendo nessa cidade. Compra de teste de Covid. O mesmo teste de Covid foi comprado a R$ 180 em uma compra, e em outra compra a R$ 250. Eu pedi o porquê dessa diferença de valores, sendo que o produto até então, fuçando na licitação e analisando a licitação, era o mesmo produto comprado, o mesmo pacote de produto comprado. A resposta foi que meu pedido foi desarrazoado. E não me forneceram essa informação. Mas tudo bem, não tem problema. Não existe só esse órgão de fiscalização. Não existe. Vou até o fim. Só para concluir, senhor presidente, aceito de tudo nesse mandato. Os ataques, as fake news, a baixeza que alguns ainda têm em fazer a política nessa cidade, não tem problema. Aqui tem casca e aqui eu seguro. Não tem problema. Agora, me proibir de fiscalizar as denúncias que me chegam no gabinete, isso não vai acontecer, não. Obrigado, presidente. Daniel Córdoba. O senhor dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, nobres pares, assessoria, imprensa, público presente. Venho aqui mais uma vez parabenizar nosso prefeito Auric, nossa secretária Regina Maura, pelo bom andamento que continua a questão dos testes da Covid-19.
bem como todo o aparato médico e todo o aparato técnico de prevenção à doença aqui em São Caetano do Sul. Como já está sendo em larga escala aí divulgado nas mídias, né, algumas rádios também, não vamos jogar a máscara fora, né? Por mais que pareça que está tudo bem, mas não está tudo bem. De fato, continuamos no mesmo cenário, né? A doença está aí, sem nenhuma vacina. É claro que há agora uma flexibilização do comércio, da indústria, de alguns tempos religiosos, mas nada mudou. Continuamos com um problema gravíssimo, uma doença invisível, que é a Covid-19. Venho aqui também trazer 2 protocolos que foram lidos hoje aqui pela Secretaria da Presidência. Um projeto de lei que trata-se, em virtude da pandemia Covid-19, uma contribuição aqui à casa, de alguma forma, presidente, de normatizar a prestação de serviço na modalidade home office aqui em São Caetano para empresas privadas. Sabemos que isso não é uma esfera apenas municipal, isso é na esfera do Estado e no âmbito também federal, mas algo importantíssimo, que sabemos que isso previne a doença e também foi prova da eficiência também dos trabalhadores. Com isso também há um custo menor para as empresas. Há também a questão do convívio com a família, né, do trabalhador. Tem trabalhadores que demoram 1, 2, até 3 horas, né, ir e voltar do trabalho. Então, há males também que vêm para bem. Algumas lições, alguns aprendizados estão vindo agora também com essa doença. E o trabalho home office, de telemetria, teleaudiovisual, pode ser adotado no âmbito municipal, algum incentivo municipal para que as empresas possam viabilizar o sistema home office aqui no município. Então, esse primeiro projeto de lei que foi protocolado hoje à mesa diretora. E o segundo projeto de lei é na esteira do brilhante trabalho feito pelo deputado Tiago Auríquio, em parceria com o prefeito Auríquio, que foi a implantação, que será em breve, da Delegacia da Mulher em São Caetano do Sul. Protocolamos também o projeto de lei para a instituição da delegacia especializada em crimes contra o idoso, aqui em São Caetano do Sul. Então, em debate que virá aqui a plenário na Câmara, quando esse projeto passar pelas comissões, é algo realmente que acontece em silêncio, não só no nosso município, mas também no Estado, a violência contra o idoso, né? Negligência contra o idoso. Infelizmente, muitos filhos, já na vida adulta, deixam os seus entes queridos nos antigos asilos, né, que hoje são ILPIs, não fazem o devido acolhimento, tratamento de seus entes queridos, e isso acaba sendo uma violência, uma negligência dos próprios familiares. Quando eu estive aqui na SEAES, no ano de 2019, tínhamos algumas ocorrências, sim, aqui no município, que o departamento CREAS tratava individualmente, chamando a família para que a família se responsabilizasse pelo idoso. Então, nada mais justo que também haja um esforço do governo do Estado, também do nosso deputado, do nosso prefeito, para que também seja implantada aqui no município a delegacia especializada em crimes contra o idoso, haja vista a longevidade do nosso município e tantos idosos aqui que temos em nossa cidade. Então é isso, meus amigos. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Comentar, presidente Pilmielo, secretário Olinto, os colegas vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas redes sociais. Além de lamentar tantas mortes, né, entristecer como todo o Brasil está triste com tanta morte dessa Covid, nós temos que pensar para frente, né? A vida que segue, e nós temos um trabalho aqui na Câmara. Todos nós temos atividades profissionais e familiares, sociais, temos que olhar para frente. Hoje, um pouquinho antes de começar a nossa sessão, eu fiz uma live com o deputado federal Roberto de Lucena, que é um amigo meu muito antigo, antes dele se eleger pela primeira vez deputado federal, já está no 3º mandato. E por coincidência, né, hoje ele é do Podemos, partido meu e da vereadora Sueli Nogueira. E tem 2 assuntos que eu tenho encaminhado do meu gabinete ao gabinete do deputado federal, que muito interessam para São Caetano. Uma delas é uma
emenda parlamentar, que não tem nada a ver com Covid, que é sobre incremento e incentivo ao turismo de negócios, que é um assunto que eu me lembro, né, há 30 anos eu converso, a gente fala aqui em São Caetano, que também não é uma coisa tão simples. É fácil de bater papo sobre isso, mas não é tão simples de executar, de encaminhar. Então, até um projeto dessa magnitude, né, temos que pensar em contratar especialistas mesmo em turismo de negócio, estudando a nossa cidade, a região onde nós estamos fincados, e de que forma a gente pode explorar esse segmento econômico, que é muito importante, muito interessante, que é o turismo de negócio. Então, São Caetano, se vier essa verba, e eu creio que ela vem ainda esse ano, eu espero muito que ela venha esse ano, R$800 mil, dá para contratar aí um excelente projeto para investirmos nessa questão importante, que é o turismo de negócio. E nessa mesma esteira, o deputado também está tramitando lá em Brasília um pedido do meu gabinete para que o governo federal, verba da União, construa em São Caetano um centro de eventos, né, que a gente chamava de centro de convenções. Agora o nome moderno é centro de eventos, que tem tudo a ver com o que eu falei anteriormente, que é o turismo de negócio, e que tem tudo a ver com tecnologia, inovação, com desenvolvimento econômico. Então, é uma coisa que, se isso ocorrer, provavelmente vai ocorrer no ano que vem. Aí a prefeitura entra com a área e o governo federal entra com a obra, com a construção desse centro, que eu não sei quanto custa, mas não deve ser muito barato, não. Então, se isso acontecer, e eu creio que acontecerá, vai ser de importância muito grande para São Caetano. Então, eu quero comentar o trabalho do meu gabinete e agradecer o deputado federal por estar tratando desses dois assuntos que eu creio chegarão para a nossa cidade e será de interesse de todos nós. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Eduardo Vidosky. Francisco de Macedo Bento. Vereador Jander Lira. Presidente, caros parlamentares, público presente, que são nossos assessores, e aquele que nos assiste à distância. Hoje também é o Dia do Estudante, 11 de agosto. Quero dar meus parabéns a todos os estudantes, saudar a União Nacional dos Estudantes, a UNE, que é a representação máxima estudantil desde da luta contra o nazifascismo no Brasil. Mas minha grande preocupação é que, na data do estudante, os filhos de São Caetano hoje estão impossibilitados de fazerem cursos superiores, como faziam no governo passado, em razão do fim das bolsas de estudo. É triste, mas é fato. Como dizia Dr. Ulisses Guimarães, Sua Excelência, o fato é que nossos estudantes não têm mais bolsa. E eu estou fazendo uma pesquisa, senhor presidente, e veja o que acontece, o que falam os nossos alunos, lá na minha página social. Ana Caroline, estudante de Direito, tinha bolsa de 100%, quando começou a estudar na USCS. Depois, nessa administração, ficou desenquadrada e teve que fazer dívidas para pagar o curso, inclusive endividando toda a família nesse período. Maria Oliveira, aluna de administração, faz muito esforço financeiro, pedindo ajuda de seus familiares para pagar o curso. Não tem bolsa. Outro aluno que não quis se identificar
acredito por vergonha, entrou em 2017, mas abandonou o curso de publicidade, pois não teve condições financeiras para manter os pagamentos. Se tivesse uma bolsa de 50%, conseguiria retornar e concluir sua graduação. E a solução, senhor presidente, a solução, senhores vereadores, está em nossas mãos. É só essa casa colocar em votação e aprovar o meu projeto de lei que garante 10% do orçamento de nossa universidade para bolsas de estudos. Isso daria, em valores de hoje, mais de 20 milhões. Os senhores podem dizer, mas isso é muito. Não é, não é. As universidades confissionais, que é o caso da PUC, que é o caso da Metodista, elas são obrigadas, por lei, a 10% de dar em bolsas. Então, a nossa universidade tem plena capacidade de fazer isto. É só esta casa querer. O projeto está aí. O projeto está aí. E a gente resolve esse problema. Agora, triste, vergonhoso, é uma cidade rica, como São Caetano, a quarta cidade mais rica do país, em termos per capita, saiu ontem esse dado. Nossos filhos não puderem estudar na sua universidade por falta de bolsa. E no dia do estudante, eu ter que vir aqui e dizer que há 4 anos era 1.600 bolsas. Hoje são 200. É vergonhoso, senhores. Mas vamos ter fé. E aí eu quero deixar uma frase do poeta cearense Belchior, num clássico da MPB, numa música chamada Tudo Outra Vez, que nos versos finais diz: ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Mas que vida queremos dar aos filhos de São Caetano? Sem ensino superior? Sem uma educação mais completa? Esse é o questionamento que no dia do estudante eu deixo para a nossa cidade. Vereador Marcos Fontes. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa, nobres pares, imprensa que nos assiste. Parabenizar realmente o Dia do Estudante, viu, Janeiro? Logicamente, extensivo já foi, mas aos professores. E, logicamente, sem os estudantes também não haveria o professor, e os professores são tão importantes para nós. Eu concordo com você que há que se investir muito na educação. Mas aproveitando, parabenizar então a cidade de São Caetano, do prefeito José Aurico Júnior, dias atrás, James Bond tem, dias atrás, o prefeito e a cidade, logicamente, foi contemplada junto à rede City Possible. Como o próprio Córdoba falou, a importância de investirmos cada vez mais, né, Córdoba? Porque o mundo mudou e não volta. Pode retornar uma parte, mas muita coisa mudou e vai continuar. Talvez, não sei se para melhor, mas eu acredito que sim. E justamente a São Caetano foi escolhida, entre outras cidades, Atenas, Dubai, fazer parte de uma colaborativa global, através da Mastercard, e incentivando as cidades, tornando-se mais sustentáveis, inclusivas e eficientes. Eficientes do ponto de vista tecnológico e aprendizado. E nós sabemos que São Caetano, em 2017, teve o IDEB de 7,5, não é, Jandra? Eu acho que nós temos que elogiar muito
a nossa educação de São Caetano do Sul. Temos falado muito na saúde, isso com certeza não há o que discutir, mas São Caetano foi escolhido justamente por vários índices. O IDH, o IDEB, então está de parabéns o prefeito, a Secretaria de Educação, por mais essa conquista, e nossos votos de congratulações. E, logicamente, isso vai de encontro aos próprios estudantes, viu, Jander? Porque essas escolas são instituições privadas e públicas, seriam um conglomerado, vamos dizer assim, um engajamento, inclusive instituições acadêmicas como a Universidade de Harvard. Então, isso que é muito importante para São Caetano. Eu acho que está de parabéns o prefeito. E eu quero também, apesar de 100 mil mortos, como o próprio presidente falou, no Brasil, somos o segundo país no mundo. Apesar que hoje a Rússia anunciou o registro da vacina. Eu andei lendo os artigos, porém, apesar do registro da vacina da Rússia, não há registro de como foi feito, os testes. E, por outro lado, Oxford já está na segunda fase de testagem. A minha única preocupação agora, nesse momento, é como se fosse a Guerra Fria, a corrida de quem vai fazer a primeira vacina. Eu acho que não é por aí. Eu acho que o ser humano merece mais respeito, a gente percebe que é Oxford, Instituto Butantan, Rússia, enfim. Todos vão ter direito a essa vacina e que seja vacina eficaz do ponto de vista de produção de anticorpos e quanto tempo essa vacina vai ser eficaz, 6 meses, 1 ano, enfim. Só espero que nós não caiamos de novo nessa corrida de como se fosse uma guerra fria de quem faça a primeira vacina, e sim pensando na vacina eficaz para todos. E parabenizar, apesar de tudo, de todos, em São Caetano, a nossa taxa de recuperação é das melhores, 88,9%, quase 89% de recuperação. Isso graças ao investimento e testagem em massa, que chegamos a 40 mil testes, praticamente 1/3 da população. Parabenizar mais uma vez o prefeito e a Secretaria de Saúde. Obrigado. Vereador Ricardo Andrejuc. Vereador Sidney Bezerra. Senhor presidente, público presente, os nossos municípios que estão assistindo aí pelas redes sociais, eu queria corroborar com o vereador Córdoba, que veio aqui falar do projeto de ampliação do serviço às pessoas que realmente têm a necessidade de um amparo maior, principalmente numa idade mais delicada, a família com muita carência. E chegou há 15 dias atrás, no meu gabinete, um caso igual a esse. E deixar registrado aqui que realmente o serviço social foi muito atuante, mesmo ainda não tendo ainda esse complexo todo que o senhor aqui expôs, mas deixar de parabéns que os trabalhos lá do serviço social foram prestativos, bem humanos, para se dizer bem claro. Que eu acho que não deveria ser diferente, né? Eu acho que a essência da situação do serviço social, né, é exatamente sentir a necessidade e chamar a família para a responsabilidade. Chamar a família para a responsabilidade. Então, eu acho que esse projeto aí vai sair muito bom. É um dos projetos que eu acho que tem que realmente, porque a nossa população está envelhecendo, temos muitas pessoas idosas, carentes, com a família carente também. Porque os filhos também, com várias dificuldades, viu, o Funac? As pessoas passam essa dificuldade e não tem para onde correr. E devido à mudança do Código Civil, se eu não me engano, o colega advogado pode me ajudar, de 2005, o Estado foi completamente colocado ao lado para que os familiares assumissem essa responsabilidade. Então, está de parabéns a sua observação do projeto e passar isso para a nossa população, para que possa realmente elogiar o trabalho que vem sendo feito por esse grupo de pessoas que estão aí
na necessidade constante. Sabemos que o serviço de saúde, médico de família vai, sabemos que o enfermeiro vai, que o médico vai, levamos remédio, fazemos exames, isso aí a gente sabe tudo. Mas o amparo social também é muito importante mesmo. Gostaria de agradecer também às pessoas que foram solidárias a mim, os telefonemas que eu recebi, porque eu peguei o Covid aí, já passei pela testagem, já estou liberado. Por uma coisa leve, se não tive um dia de febre, um dia de dor no corpo, e se eu não tivesse feito o teste por uma situação que a minha filha deu à luz, ia dar à luz esses tempos, eu não ia descobrir, eu não ia estar sabendo que eu estava com Covid. Então, gente, não tinha nada, nem febre, nem dor no corpo, nada. Estava com a tosse, mas a tosse, para mim, é tranquila. Então, é uma doença que realmente é preocupante, não é uma coisa simples, mas ela também, ela tem as suas características. A pessoa que está um pouco mais preparada de saúde, ela não... E se for logo, o remedinho lá do homem dá certo, viu? Eu saí com o remedinho do homem de lá do hospital. Deu certo. Para mim deu certíssimo, muito certo. Em 2, 3 dias eu já estava... Não precisa ficar os 14 dias em casa. Então, agradecer a todos aí que solidarizaram comigo aí, me ligaram. Também não fiz questão de falar, porque é uma coisa muito pessoal, né, da gente, mas fiz todos os exames para saber se eu estou recebendo ou passando. Mas posso tramitar no âmbito aqui sossegado, viu, gente? Desde que com máscara, aquela coisa toda. César, eu recebi aqui, acho que como eu falei, teve um munícipe aqui que passou para mim uma cópia de nota de empenho da Secretaria de Saúde a respeito de teste de Covid. Então, na nota de empenho, senhor presidente, já consta o recurso. Na cópia da nota de empenho, já consta. Então, está aqui. Então, ele passou para mim que está aqui, ó. Fonte de recurso, 3. Recurso da União. Então, é uma coisa simples. Se caso a gente for, não tem um complexo, não é complexo para a gente ter essa informação, para poder juntar essa documentação para ver. E aqui estou vendo umas coisas aqui, eu não entendi, porque tem um valor, mas não tem o número de testes contratados. Mas, Fundação ABC... Mas eu vou, dispensa de licitação, na própria nota de empenho, já praticamente ela dá todas as informações. Então, só para complementar, senhor presidente, e um bom retorno a todos os vereadores aí à casa, a saudade foi grande da gente se encontrar, desse debate bacana, porque muitos assuntos para a gente falar pela videoconferência ficam um pouco diferente, né? Fica complicado. Eu que estou aqui há 20 anos debatendo junto com vocês, escutando o calor da coisa aqui, né? Muitas vezes pega no breu, e pela televisão ali ficava um negócio meio... não dá certo. Eu acho que isso aqui foi criado para ser desse jeito. Como era na Grécia Antiga, numa praça, onde todo o povo se reunia, aqui foi criado esse instituto, esse modelo, que é para realmente a gente sentir o momento que o representante do povo vem aqui e se coloca numa situação onde ele debate as necessidades e as diferenças ou as dúvidas que realmente muitas vezes a população não consegue alcançar. Obrigado a todos os senhores e uma boa semana. Vereadora Sueli? Paz. Vereador Biratã? Ô, Biratã, fala meus 10. Hã? Vai virar. Fala meus 10. Não grita. Mas não pega, só pega aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, hoje tem tanta coisa aqui. Eu vou começar aqui pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O Tribunal de Contas, senhor presidente, está notificando aí a prefeitura, né? Nossa prefeitura aqui,
Eles estão achando que o prefeito está gastando muito. Mas muito. Você sabe que vai ter problema, né? Quando gasta muito assim, vai ter problema. Eu vou ler aqui a notificação de alerta do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Análise das despesas assumidas nos últimos 4 bimestres. Artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alerte-se que a situação de liquidez apresenta déficit no resultado do período atual e no projetado para o exercício, revelando-se desfavorável frente ao adimplemento dos compromissos, comprometendo, por consequência, a execução orçamentária e liquidez financeira no período restante do presente exercício. Isso aqui você já pode imaginar, né? O que aconteceu no governo passado dele, quando ele passou o governo para o Paulo Pinheiro, deixou uma dívida enorme. Isso aqui já é um prenúncio que vai acontecer a mesma coisa ou pior do que isso, não é? A segunda coisa aqui, senhor presidente, senhores vereadores, sabe o que eu estou achando muito assim? Agora eu começo a achar engraçado, né? Todas as obras que foram feitas nessa cidade, todas foram aditivadas. É impressionante. Se prorroga a obra por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e bota lá aditivo. Nunca vi uma coisa dessa em administração pública. Eu só estou vendo aqui em São Caetano isso aí. Por exemplo, o contrato aqui da Praça Luiz Tortorello, né, onde está feita a escola aqui, o que está acontecendo aqui? Ele está prorrogando por mais 3 meses, não é? E um acréscimo, presta atenção, um acréscimo de R$1.200.000. R$1.200.000. Eu não sei onde vai parar essa cidade aqui depois, viu, senhor presidente? Tem mais outra prorrogação, se não bastasse essa aqui, tem aqui a prorrogação do contrato do Atende Fácil Saúde. É engraçado, né? Atende Fácil Saúde é promessa de eleição, não é isso? Não cumpriu. E nem vai cumprir. Não vai cumprir. Pegou um monte de empréstimo para cumprir a promessa. Não cumpriu e não vai cumprir. Pegou dinheiro do Estado para cumprir a promessa. E agora, sabe o que aconteceu, senhor presidente e seus vereadores? Ele está prorrogando por 5 meses e um aumento de R$2 milhões. Eu não sei onde vai parar essa cidade aqui mesmo. Porque isso aí, senhor presidente e seus vereadores, isso aí não é irresponsabilidade, não. Isso aí é sacanagem política. É isso que é. O prefeito, responsabilidade, todos sabemos que ele não tem mesmo. Agora chegou, não é, na fase da sacanagem política. Isso ele sabe fazer bem. E por último, acho que ninguém falou aqui nessa tribuna, todo mundo, não é, passando um perrengue danado na vida aí, gente que perdeu emprego, perderam renda, várias empresas na cidade a gente tem visto, está fechado, não abriu mais. Só para completar, senhor presidente. Aí o prefeito, em plena pandemia, sem dó, aumentou a água. Sem dó, aumentou a água. Não tem cabimento uma coisa dessa, senhor presidente, senhores vereadores. Em plena pandemia, o prefeito me dá aumento da água. Aonde que essa cidade vai parar?
Aonde? Eu acho que ele já apertou uma palavrinha que eu não posso falar aqui, né? Ele já apertou. E que se dane. Que se dane o município. Ele já fez isso uma vez, não custa fazer a segunda. Fora os milhões aí, que a cidade vai ficar não sei quantos anos para pagar, dos empréstimos feitos aí pelo prefeito. E assim a gente vai caminhando. Não é, meu líder? Só isso, presidente. Processo número 4740 de 2019, Olinto Sequalini Voltarelli. Segunda discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia da Santa Dulce dos Pobres e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Para encaminhar, senhor presidente? Para encaminhar, senhor dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, mesa, público presente, imprensa, quero agradecer os nobres parlamentares que já aprovaram na sessão passada, em primeira discussão, o meu projeto de lei, que está em questão agora e está na pauta de hoje para a segunda discussão. Gostaria somente de fazer constar aqui, Marcel, fazer constar a justificativa do projeto de lei. O presente projeto de lei de decreto legislativo visa instituir no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia da Santa Dulce dos Pobres, a ser comemorado anualmente no dia 13 de agosto. O significado da data remete ao dia 13 de agosto de 1933, quando, na ocasião, a jovem Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, no convento de Nossa Senhora do Carmo, em São Cristóvão, Sergipe. Na referida data, com apenas 19 anos de idade e após 6 meses de noviciado, Maria Rita fez sua profissão de fé e votos perpétuos, tomando o hábito de freira e recebendo o nome de Irmã Dulce em homenagem à sua mãe. Por ocasião de sua beatificação, ocorrida em 22 de maio de 2011, a freira baiana, conhecida por todos como o Anjo Bom do Brasil e Mãe dos Pobres, recebeu o título de Bem-aventurada Dulce dos Pobres, tendo o dia 13 de agosto como data oficial da celebração de sua festa litúrgica. Irmã Dulce foi canonizada pela Igreja Católica em 13 de outubro de 2019, na Praça de São Pedro, no Vaticano, tornando-se a primeira santa brasileira, passando a ser chamada Santa Dulce dos Pobres. Ante ao exposto, conto com o acolhimento e a posterior aprovação pelos meus nobres pares deste relevante projeto de decreto legislativo. Muito obrigado. Encerrada a discussão, os encaminhamentos, coloco o projeto em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em segundo turno, publique-se. Peço a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 1911. Antecipadamente agradeço os nobres pares pela aprovação em segunda discussão. Muito obrigado. Processo número 1911 de 2020. Prefeitura Municipal. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Festival de Verão, Fundação das Artes e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão. Encaminhamentos. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 5223 de 2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação adiadas do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização sobre o respeito à diversidade sexual e de gênero e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Informa o plenário que encontra-se à mesa da presidência pedido feito da autora para arquivamento do processo de número 5223 de 2018,
de sua autoria. Desta maneira, eu coloco em votação o pedido de arquivamento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 1933 de 2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 430 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a fixação de placas educativas, objetivando a segurança no trânsito e nas saídas dos estabelecimentos comerciais do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Senhor presidente, Pois não? respeitar as comissões, apesar que esse projeto já é de 2018, eu acho que muito importante esse projeto, que na verdade objetivava só a instalação de placas educativas nas saídas de dependências comerciais, o uso obrigatório de cinto de segurança, não utilização de bebidas alcoólicas. Eu acho muito importante isso, são medidas educativas. Então, mas respeitando as comissões, não o mérito do projeto, eu quero pedir o arquivamento e vou reapresentá-lo de forma mais adequada. Obrigado. Atendendo a pedido do autor, coloco em votação o pedido de arquivamento para posterior reapresentação. Lembro que não é o mérito que nós estamos votando, dada a importância, mas sim o parecer. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquive-se. Peço a leitura do quinto item da ordem do dia. Processo número 5464 de 2018, Edson Roberto Parra. Discussão e votação únicas do parecer número 135 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia do Adicto, a ser celebrado anualmente no dia 25 de setembro e da outras providências. Pois não? Alô, por incrível que pareça, eu consegui um inconstitucional para dia, né? É inédito na minha vida parlamentar, mas eu vou defender aqui a comissão. Tem uma palavra, campanha, que ela será retirada. Então eu vou pedir para os vereadores aprovarem o arquivamento. Não está dentro do projeto. Aí eu vou retirar a palavra campanha e vou reapresentá-lo ainda essa semana. Eu gostaria que os colegas votassem pelo arquivamento e eu vou reapresentar retirando a palavra campanha. Obrigado a todos. Vereador, Pois não? sugiro também Vereador a palavra promoção também. A palavra promoção também. Ok, obrigado. Atendendo ao pedido do autor, ele pede o arquivamento para posterior reapresentação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado, arquivo-se. Peço a leitura do sexto item da ordem do dia. Processo número 5951 de 2018, Biratã Ribeiro Figueiredo. Discussão e votação únicas do parecer número 137 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que dispõe sobre a inserção de texto informativo nos carnês de IPTU do município de São Caetano do Sul sobre os crimes de maus tratos e abandono de animais e da outras providências. Em discussão? Pois não? Do sexto? Sim. Atendendo... Perfeito. Então, em comum acordo entre a liderança e o autor do projeto, peço a vênia dos senhores para votar o pedido de vistas por 3 sessões, para melhor apreciação e discussão do mesmo. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o pedido de vistas por 3 sessões. Acaba sendo inócuo, mas vai do direito. Peço a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 6946 de 2018, Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia do Laço Branco, mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em primeira discussão,
Encaminhamentos. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Peço a leitura do 8º item da ordem do dia. Processo número 2022 de 2019. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia do Soldado e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, encaminhamentos. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Lembrando a reconvocação das comissões para que na próxima quinta-feira avaliem projetos importantes, dentre eles o apensamento do vereador Jander, do Executivo. Nada mais havendo, com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.